Agora sim, vamos começar o papo com o professor Andrei Venturini. Há um consenso, já se tornou um dogma no universo da filosofia, professor, de achar que o conhecimento traz sofrimento e a filosofia, digamos, não é um espaço aberto para a esperança. Você concorda com essa ideia e você acha que esse mundo atual de incertezas essas suscitada muito pela questão da pandemia, tem uma tendência ao pessimismo? Otávio, eu acho que são três problemas que você levanta, né? O primeiro, se o conhecimento traz sofrimento. O segundo problema é se, de alguma forma, a felicidade é algo que perdeu espaço no estudo da filosofia e, por fim, as consequências da pandemia. Bom, em relação ao primeiro tópico, né, se de fato o conhecimento traz sofrimento, eu diria que, em um primeiro sentido, nós poderíamos dizer que sim. Eu diria que sim. E por quê? Porque quando fazemos uma viagem para a interioridade, e lembrar que isso faz parte, né, justamente da filosofia. Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos, lhe era atribuída a frase "conheça-te a ti mesmo". Essa frase "conheça-te a ti mesmo" estava no portal do Templo de Delfos. Inclusive, ela foi fundamental para aquilo que eu chamo de conversão filosófica de Sócrates, né? Então, o "conheça-te a ti mesmo" é algo que permeia a filosofia. Agora, o que o "conheça-te a ti mesmo" é capaz de fazer? Aproximar o homem de si mesmo. E ao aproximar o homem de si mesmo, e aí eu trago o problema, isso pode trazer sofrimento, justamente porque pode nos levar, né, a ter ciência ou conhecimento ou uma relação com o mal-estar que nos habita. Quando eu falo uma relação com o mal-estar que nos habita, que o "conheça-te a ti mesmo" pode nos trazer, eu estou pensando a percepção da angústia, da tristeza profunda, do desespero, né? E até, para usar uma terminologia muito contemporânea, a depressão, justamente porque percebemos a nossa fragilidade ao nos conhecer, e isso, sem dúvida nenhuma, pode nos levar a um sofrimento intenso. É interessante que essa ideia ela está presente na literatura, na filosofia. Por exemplo, eu me lembro de uma frase de um poeta do Alegrete, do Rio Grande do Sul, chamado Mário Quintana. Ele dizia o seguinte: "A vida é triste, o mundo é louco". Então, parece que essa ideia de que, e aí na cabeça de um poeta, alguém que tem uma relação com as ideias, com o conhecimento, né? Um poeta dizendo: a vida é triste, o mundo é louco. Parece que é assim que a vida nos afeta, quando nos aproximamos dela. Eu me lembro também de um filósofo que morou muitos anos na França, que é o Cioran, e eu particularmente gosto muito. Ele dizia o seguinte, que se Noé tivesse o dom de fazer uma previsão do futuro, ele teria afundado a arca. Então, o Cioran é um desses pensadores que também vê a realidade com uma certa desconfiança e que o conhecimento pode nos trazer sofrimento. E para não ficar somente nesses pensadores estrangeiros, né? Eu trouxe já um brasileiro, que é o Mário Quintana, mas eu gostaria de fazer menção, e me veio à cabeça agora, de uma passagem na qual Joaquim Nabuco, filósofo brasileiro, abolicionista, ele teve uma relação amorosa muito intensa com uma moça no Vale do Paraíba, só que não deu certo essa relação, e é interessante que no dia em que essa relação se rompe, ele escreve no diário dele o seguinte: "Debaixo de cada terra corre água, debaixo de cada vida corre mágoa". Olha só a percepção do mal-estar que nos habita. Alguém por meio do qual as ideias elas nos levam à percepção da nossa própria fragilidade ao se relacionar com as pessoas. Então, é nesse sentido que, num primeiro momento, podemos dizer que sim. Mas também, num sentido, podemos dizer que não, né? Que não traz necessariamente sofrimento. E eu explico por quê. Quando o conhecimento de si
nos ajuda a lidar com o mal-estar que nos habita, isso pode ser favorável a nós. É interessante que o Freud, por exemplo, ele tem um texto chamado Conferências Introdutórias à Psicanálise. E nesse texto, lá pelas tantas, ele diz o seguinte, que a psicanálise ela tem uma proximidade muito grande com a filosofia socrática, porque assim como a filosofia socrática aproxima o homem de si, também a psicanálise realiza essa atividade. Então, veja, a psicanálise aproxima o homem de si para auxiliar o homem a lidar com o mal-estar que o habita. E qual é o resultado disso? O resultado possível, caso, né, a terapia psicanalítica tenha sucesso. Diz assim o Freud, a passagem da infelicidade neurótica para a infelicidade normal. Então, eu acho que, nesse sentido, o que o Freud está dizendo é que o conhecimento, o repertório acerca da condição humana pode nos auxiliar a lidar com a condição humana. Isso não significa que a gente não vai sofrer, mas isso pode diminuir, abrandar o sofrimento, né? Então, de fato, o conhecimento traz sofrimento? Sim e não. Então essas duas formas de justificar. Agora, a filosofia como uma área que a felicidade não tem muito espaço. É interessante, Otávio, que na antiguidade, se nós pensarmos um pouquinho sobre as filosofias nascentes, podemos pensar o socratismo, as filosofias helenísticas, como o cinismo, o epicurismo, o estoicismo, mesmo o ceticismo. Veja, são filosofias que têm como alvo a felicidade, a ataraxia, a imperturbabilidade. É interessante que o Epicuro, por exemplo, ele vai dizer que a vida feliz é uma vida no qual você não tem perturbação, né? E o prazer, ele significa a ausência de dor. Então, quando você vive sem dor e sem perturbação, você alcança a vida feliz, a ataraxia. Tudo isso para dizer o seguinte, parece que a filosofia, no seu berço, né, no mundo grego, após Sócrates, são filosofias que buscam a felicidade. Mais uma vez, pensando aqui o epicurismo, é uma filosofia que pode ser dividida em 3 partes. Uma lógica, uma física e uma ética. Essa ética é entendida como finalidade da vida. E a finalidade da vida do filósofo é a vida feliz. A ausência de dor e de perturbação e vida feliz. Agora, é interessante que na Grécia Antiga não existia intelectual. E o que isso significa? Significa que hoje o filósofo, ele cinde a vida. Ele estuda filosofia, ele recebe um diploma, e aí há uma cisão entre aquilo que ele vive, né, e aquilo que ele pensa. Veja, ao realizar essa cisão, ele entende a filosofia somente como um objeto de investigação historiográfico ou um objeto de investigação analítico. E veja, por vezes a filosofia não diz nada para a sua vida. Veja, para o filósofo grego, né, essa ideia seria absurda. É nesse sentido que eu digo que na antiguidade grega não havia intelectual. Porque, veja, uma das formas de testemunhar aquilo que ele pensa, aquilo que um filósofo pensa, era dar o exemplo com a vida. Vou trazer um exemplo aqui, o próprio Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada e ele testemunhava, né, a sua filosofia por meio da sua vida. Eu acho, Otávio, que quando a filosofia tornou-se uma atividade de intelectuais, de pessoas que cindem a filosofia e a vida diferente do mundo grego, a felicidade ela deixa de ser um conceito importante. Professor, você citou... Sim, pois não, pode concluir. Não, é nesse sentido, né? É nesse sentido que eu acho que a filosofia, os filósofos se preocupam menos com a felicidade. E, por fim, só para arrematar, em relação à pandemia, eu acho sim, concordo contigo, Otávio, que a pandemia ela amplia a sensação de fragilidade, a sensação de vulnerabilidade. Guerras fazem isso, genocídios fazem isso, revoluções também e pandemias são capazes de ampliar a sensação de vulnerabilidade. Então, eu concordo contigo.